Vamos lá para mais um vídeo da nossa série de erros comuns ao iniciar em programação funcional em Java. Se você é novo por aqui, eu sou o professor Manuel Campos e essa série faz parte de um curso de programação funcional. Para acompanhar essa aula, você vai precisar baixar o projeto, cujo link também está na descrição. Então eu estou aqui com o projeto no IntelliJ, onde a gente tem essa classe código funcional ruim, que a gente já vem usando esse atributo pontos polígonos, que é uma lista que internamente tem outras listas. Cada lista interna contém a distância entre dois pontos de um determinado polígono. Aqui, como eu tenho 3 pontos, essa lista representa um triângulo. Vamos lá para o método código ruim 6.1, que o objetivo é obter o perímetro de um polígono, que é a soma das distâncias entre seus pontos. Como pontos polígonos é uma lista de listas, eu preciso usar um flat map para pegar essa lista interna, que seria a lista de distâncias de cada polígono, e somar essas distâncias devolvendo um único valor no lugar de uma lista. Então eu teria de início uma lista de listas e no final eu vou ter simplesmente uma lista onde cada elemento é um número inteiro representando o perímetro de cada polígono. E a gente usa o flat map para isso. O flat map ele recebe uma função que nesse caso aqui, o parâmetro dessa função, que eu chamei de distâncias, é a lista de inteiros que representa as distâncias entre cada ponto de um determinado polígono. E aqui o problema é porque foi usado um for estruturado no meio aqui de um código funcional. Então, às vezes, quem está começando não sabe uma outra maneira mais simples de fazer isso. E aí vai lá e coloca um for e resolve o problema. E no flat map, a gente não pode simplesmente devolver aqui o valor que eu quero, que poderia ser qualquer valor. Eu obrigatoriamente tenho que devolver esse valor como um string. Seria um string, nesse caso, de um elemento só. E aí por isso que a gente usa string.off para eu devolver o perímetro calculado para um determinado polígono. E aí no final eu vou ter uma lista de perímetros. Então vamos copiar esse código aqui e vamos colar ele logo abaixo aqui no correção 6. E a gente vai tirar todo esse código aqui do flat map para, no lugar de a gente usar um for dentro da minha estrutura funcional, eu vou simplesmente utilizar o método reduce do tipo string. Então, como distâncias é uma lista, eu posso fazer distâncias.string.reduce. E uma das versões do reduce, ele pede um binary operator que a gente já vem usando nas aulas anteriores, que é uma função que recebe 2 parâmetros de um determinado tipo e devolve um único valor do mesmo tipo, nesse caso, um integer. Como as distâncias são inteiras, então essa função que eu vou passar para o reduce, ela vai receber 2 distâncias. E aí eu tenho que devolver um resultado só, único, a partir dessas 2 distâncias. Então a gente pode criar aqui uma lambda que eu vou passar 2 parâmetros chamados D1 e D2, que vai simplesmente somar esses valores. Então o reduce, ele vai percorrer todas as distâncias existentes na lista de distâncias de um determinado polígono, não interessa quantos elementos tenha dentro dessa lista de distâncias, e vai me devolver a soma de todos os elementos no final. Mas esse método, ele vai me devolver um optional, que tem uma aula inteira sobre esse tipo aqui no canal. Mas lembra que a função que você passar para o flat map, ela precisa devolver um valor dentro de um string. Como o reduce me devolve um optional, o optional também tem um método string que eu posso chamar aqui. E assim, o que eu vou ter como resultado daqui para frente é um string de integer, onde cada inteiro é o perímetro, a soma das distâncias de um polígono. Vamos executar que a gente vai ver que o resultado é exatamente o mesmo. Eu tenho 3 implementações e nenhum resultado mudou. Mas o nosso código ficou mais sucinto. Só que a gente pode melhorar isso ainda mais, usando um recurso que a gente viu na aula anterior. O IntelliJ está me sugerindo aqui em amarelo que eu posso melhorar esse código. Então a gente já sabe que é só pressionar Alt e Enter. E aqui a sugestão é trocar por uma referência de método, onde ele usa o integer.sum, que é uma função que recebe 2 valores inteiros e devolve um número inteiro. Ou seja, ela é uma binary operator. Mas a gente tem uma outra versão daquele método inicial que eu chamei de código ruim 6.2. Ele faz a mesma coisa dos métodos anteriores. Mas o que pode ser melhorado aqui? É justamente que ele está usando um map to int no lugar do reduce. O reduce pode ser um método mais intimidador.
ele é realmente mais complicado. E aí quem não conhece ou não sabe utilizar esse método muito bem, acaba utilizando outros artifícios. Observe aqui no map_to_int que ele vai receber cada uma das distâncias daquela lista de distâncias, mas vai simplesmente devolver o valor sem nenhuma alteração. Então, em tese, eu não precisaria desse map_to_int se eu não estou alterando o valor que vai ser retornado. O problema é que se eu tirar o map_to_int, o sum não aparece, porque o retorno do método string vai me devolver um tipo string, que é uma string genérica que trabalha com objetos. E nem todo tipo de objeto você pode realizar uma soma. Quando você faz um map_to_int, ou toLong, ou toDouble, você está dizendo que você quer pegar o valor original que foi obtido a partir do string e transformar isso num número inteiro, nesse caso inclusive primitivo. E com isso o método sum aparece. Então, por mais que distâncias seja uma lista de inteiros, integer não é um tipo primitivo. E a gente só vai ter métodos como sum para esses tipos numéricos primitivos como int. Só que a solução para isso, para tornar esse código mais simples, aqui até usei 2 linhas, mas nem precisaria, a solução é justamente a que a gente acabou de fazer. É usar o reduce e pronto. O código fica ainda mais conciso. Me diz aí, com esses 2 exemplos ficou mais claro o uso do reduce? A gente já usou esse método em aulas anteriores, mas ele pode não ser tão óbvio para quem está começando. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aí nos comentários o que você está achando dessa série de erros comuns e não esquece do curtir e a gente se vê numa próxima aula.